Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Antes da nossa aula, a Pro vai dizer para vocês que eu deixei lá na plataforma umas questõezinhas para vocês responderem sobre sinais de pontuação, tá bom? Então, faz o acesso normal, vai lá em Maestro, Minhas Atividades, e vai aparecer logo no início as atividades que vocês têm que fazer. É muito simples. Clica na questão. Eu deixei duas ou foi uma questão de múltipla escolha e uma questão aberta, que aí vocês digitam a resposta, tá certo? Tudo fica adaptado para o celular, tá bom? Então, não se preocupe, é bem facinho. Aí, vocês respondem as questões que tem lá, tá certo? E aí, aparece aqui para a prova. Eu consigo gerar um relatório e ver todo mundo quem respondeu, viu, gente? Então, não esqueça de responder que essas atividades estão valendo pontuação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ser bem breve agora, porque nós temos a nossa atividade de caderno para corrigir e temos a outra parte para fazermos hoje, certo? E a Pro hoje trouxe uma música bem legal que vai nos ajudar a memorizar os principais sinais de pontuação. Então, vamos lá. Nós estamos estudando os sinais de pontuação, né? Quem faz parte dessa família? Ponto final, vírgula, ponto e vírgula, interrogação, exclamação. Qual esse? 2 pontos. Esse agora, travessão, reticências e aspas. Tá bom, gente? Então, a Pro não falou um pouquinho sobre a função deles, porque a Pro já falou nos últimos vídeos. Mas quando formos para o texto, a Pro vai relembrando um pouquinho a vocês, certo? Nossa aula não é tão grande hoje, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, o que é que nós vamos fazer? Temos a correção de caderno, que vamos começar a fazer agora. Essa atividade de caderno, a Pro dividiu em duas partes. Se nós estivéssemos na escola, a Pro tinha pedido para imprimirem esse texto, ele estaria colado no caderno e nós estaríamos fazendo ele na sala, certo, gente? Mas nós estamos vivendo outra realidade agora, tudo é virtual, então a Pro fez desse jeito. Eu coloquei no vídeo para que vocês escrevessem a primeira parte do texto e trouxe a segunda parte para fazermos na sala. Eu não coloquei o texto inteiro porque ia ficar muito grande para vocês, certo? E é meio ruim estar escrevendo o texto olhando na tela. Eu também disponibilizei ele em arquivo para quem quisesse imprimir e tudo mais. Só que não era obrigatório não, viu, gente? Imprimir. Você tinha que fazer a primeira parte escrita no seu caderno e responder. Essa segunda parte não vai precisar, nós vamos fazer juntos, tá bom? Então, a primeira atividade foi a correção do caderno, que nós vamos fazer agora. E a segunda atividade é a atividade digital, tá lá na plataforma. Tem que fazer, viu, gente? Tem que fazer a atividade digital. A Pro consegue gerar um relatório e perceber todos os alunos. Eu consigo ver se você acertou as questões, se você não acertou. Eu consigo ver que dia você fez. Então, é importante que vocês façam, porque lá é onde nós vamos exercitar muitos dos nossos conhecimentos. Então, a Pro vai complementar muitos assuntos utilizando a plataforma. A plataforma ela é muito boa. Dá para eu colocar atividade lá. Dá para vocês irem jogando. Tem um joguinho de matemática, só que eu penso que o de matemática está disponível pelo computador. Pelo celular vocês não vão conseguir. Mas dá para você organizar a sua vida escolar bem direitinho. Então, por favor, realizem as atividades que a Pro coloca lá. Tá lá no cronograma, questões na plataforma plural. Então, quando tiver isso lá, a atividade é no sistema, é na plataforma. Então, vamos lá. Bom, o que era que vocês tinham que fazer na atividade? Utilizando como base o conteúdo em estudo, reescreva o texto a seguir em seu caderno. Logo após, preencha os espaços indicados com os sinais de pontuação. Gente, ficou faltando isso daí, tá bom? Com os sinais de pontuação adequado, certo? Então, vamos passar. Bom, esse texto ele é bem interessante. Ele fala sobre o chiclete. Algo que vocês gostam muito, que eu só vivia dizendo, pessoal, não pode chupar chiclete na escola. Na escola não podia mesmo. Eu vou ser sincera, eu gosto e não gosto, é de momento. Tem momento que eu gosto de chiclete, tem momento que eu nem suporto ver.
Mas eu gosto de chiclete aqueles que tem recheio, eu acho bem gostoso. Eu gosto muito de fazer bolinha de chiclete. Bom, então esse texto vai falar um pouquinho sobre a história do chiclete. A Pró trouxe a segunda parte dele, viu? Você gosta de chiclete? Essa deliciosa invenção não surgiu agora. Ninguém sabe ao certo quando o homem começou a mascar resinas extraídas de árvore. Mas há registros históricos de que vários povos da antiguidade, como os gregos, já tinham esse costume. O látex do sapotizeiro, árvore que dá o sapoti, era usado como goma de mascar pelos maias e astecas, entre outras civilizações pré-colombianas. A essa resina, os nativos davam o nome de chiclé. A guloseima que conhecemos hoje surgiu no final do século XIX, mais precisamente em 1872, ano em que o inventor americano Thomas Adams fabricou o primeiro lote de chicletes em formato de bola e aromatizando as resinas naturais com extrato de alcaçuz. Então, essa foi a primeira parte da atividade. Nesses espacinhos vermelhos, você tinha que colocar os sinais de pontuação que você acha ser adequado. Então, vamos analisá-lo com calma, viu, pessoal? Então, na primeira frase diz: você gosta de chiclete? Isso foi o quê, gente? Foi uma pergunta. Muito bem. Se foi uma pergunta, qual o sinal que eu uso para frases interrogativas? Quando eu vou questionar para perguntas, qual é a que eu uso? Qual sinal eu uso? Isso mesmo. Qual o nome dele, gente? Interrogação. Muito bom. Não é para confundir ele com exclamação, certo? Interrogação eu uso para perguntas. Então, quem colocou interrogação, tá certinho, pode deixar. Quem não colocou, conserta aí rapidinho, viu? Eu vou esperar. Então, na segunda linha do texto não tinha nada para completar, mas na terceira linha tinha. Então, a gente vai ler o trechinho para a gente entender qual sinal de pontuação a gente coloca. Essa deliciosa invenção não surgiu agora. Ninguém sabe ao certo quando o homem começou a mascar resinas extraídas de árvore. Mas há registros históricos de que vários povos da antiguidade, como os gregos, já tinham esse costume. Então, qual sinal vocês acham que nós vamos colocar aqui? Eu vou ler agora sem pausar, tá bom? Essa deliciosa invenção não surgiu agora. Ninguém sabe ao certo quando o homem começou a mascar resinas extraídas de árvores, mas há registros históricos. Eita, viu que faltou um fôlego? Por quê? Nós temos que colocar aqui um sinal que vai dar um descanso para a nossa voz. Nós vai ler o texto todinho no fôlego só. Qual o sinal de pontuação que serve como uma pequena pausa? Eu vou dar uma pausa. Vou respirar. Qual é o que a gente usa para uma pequena pausa? É a vírgula. Muito bom. Então, a vírgula, ela traz essa pequena pausa na nossa leitura. Mas há registros históricos de que vários povos da antiguidade, como os gregos... Opa, já deu outra respirada. Já tinham esse costume. Como os gregos... já tinham esse costume. Então, pequena pausa, quem é que eu boto, pessoal? A vírgula, muito bem. Já tinham esse costume. Opa, letra maiúscula ali. Se eu vou terminar a ideia e logo depois ali aparecer uma letra maiúscula, gente, qual sinal que eu vou colocar? Tem um sinal que depois dele eu só posso colocar a letra maiúscula. É o ponto, muito bem, é o ponto final, excelente. Quem acertou, ótimo. Quem errou, não tem problema, a gente tá aqui para aprender, aí você apaga e corrige, tá bom? O látex do sapotizeiro, a árvore que dá o sapoti, era usado como goma de mascar pelos maias e astecas, entre outras civilizações pré-colombianas. Opa, depois de maias e astecas, eu dei uma pausa, né? Se eu não der essa pausa, olha como fica. O látex do sapotizeiro, a árvore que dá o sapoti, era usado como goma de mascar pelos maias e astecas, entre outras civilizações pré-colombianas.
Então, assim, ó, o fôlego faltou. Então, eu tenho que dar uma pausa aí nessa frase. Então, pelos maias e astecas, vírgula, a vírgula é o que dá a pequena pausa. Entre outras civilizações pré-colombianas. Opa, letra maiúscula de novo ali, gente. Letra maiúscula, terminei essa parte da ideia. Então, isso é sinal de que eu vou usar quem, gente? Isso mesmo, ponto final. Gente, depois do ponto final, sempre, depois do ponto final, você tem que usar letra maiúscula. Não pode esquecer, tá bom? A essa resina, os nativos davam o nome de chicle. Terminei essa parte aí também. Já veio letra maiúscula de novo, ou seja, aqui eu vou colocar um ponto. A guloseima que conhecemos hoje surgiu no final do século XIX, mais precisamente em 1872. Gente, quando formos separar datas dentro de textos, nós utilizamos a vírgula, tá bom? Ano em que o inventor americano Thomas Adams fabricou o primeiro lote de chicletes em formato de bola e aromatizando as resinas naturais com extratos de alcaçuz. Terminei a ideia, terminei o parágrafo, terminei a frase. Então, eu coloco o quê? Ponto final, ok? Então, você vai verificar aí todos os sinais de pontuação que nós utilizamos, se está correto. Se você precisar de um tempinho, você pausa o vídeo e vai verificando depois da play novamente, tá bom? Então, agora vamos para a próxima parte do texto. Então, pessoal, chegamos agora na segunda parte do texto. Essa segunda parte do texto não é necessário que vocês escrevam, mas caso vocês queiram escrever, não tem problema, né? É só pausar o vídeo e escrever para responder. Mas se você não quiser escrevê-lo, quiser imprimir, tudo bem. Aí fala com a Pro que eu mando o arquivo para você. Algumas pessoas já me pediram a primeira parte do texto e eu enviei, elas imprimiram e colaram no caderno. Então, se você quiser imprimir, é só falar que eu envio, tá bom? Essa segunda parte do texto, ela é bem interessante. Eu vou ler o texto para vocês. Em meados do século XX, as resinas naturais foram substituídas por substâncias derivadas do petróleo. Derivada quer dizer que vem do petróleo. O motivo para essa troca foi o custo de fabricação, já que a resina natural é muito mais cara que a borracha sintética, diz o engenheiro químico Múcio Almeida, gerente de desenvolvimento de produtos da Adams do Brasil. A partir da década de 1960, surgiram os primeiros chicletes sem açúcar, que, segundo os fabricantes, além de diminuírem os riscos de cáries, ajudam a manter os dentes limpos, pois estimulam a produção de saliva que remove partículas de alimentos. Com ou sem açúcar, é bom tomar alguns cuidados com essa guloseima. Crianças pequenas que engolem a goma correm o risco de ter as vias aéreas bloqueadas ou de ter interrompido o fluxo intestinal. Outro alerta: mascar com a barriga vazia pode causar problemas estomacais, pois há um estímulo desnecessário à produção de enzimas gástricas. Então, esse texto termina a história do chiclete falando principalmente da sua origem e como ele evoluiu, que hoje em dia nós mastigamos chicletes, o chiclete que nós mastigamos, ele é derivado do petróleo, ou seja, não é uma coisa tão legal para a gente ter dentro do nosso corpo, não. Certo? Então, nós temos que ter muito cuidado. E, além disso, uma dica que ele deu logo no finalzinho foi que não é interessante você consumir chicletes de barriga vazia, porque acaba causando a produção de enzimas gástricas e, basicamente, o suco gástrico. E ele é muito ácido para o nosso estômago, por isso que, às vezes, a gente sente uma dor no estômago, certo? Então, tem que ter muito cuidado quando for consumir chicletes, tá bom? Pronto, agora você pode pausar o texto se for escrever, certo? Se você não for escrever, não tem problema. É obrigatório para eu escrever? Não, não é obrigatório, certo? Você vai completar com os sinais. Você vai pegar o seu caderno, vai colocar aí do ladinho, vai observar
o espaço que está pedindo um sinal e vai pensar qual sinal será mais adequado para aquele trecho do texto, tá bom? Então, você pode colocar escrevendo ele aí no caderno, que quando nós formos corrigir, você fica olhando para a tela e verificando se seu sinal você colocou certinho. É uma forma de nós exercitarmos, ok? Então, vamos lá. Nessa primeira frase, está pedindo, na segunda linha, está pedindo um sinal. Então, eu vou ler para vocês para a gente analisar qual o sinal que está pedindo. O motivo para essa troca foi o custo de fabricação, já que a resina natural é muito mais cara que a borracha sintética, diz o engenheiro químico Múcio Almeida. Opa, isso aí foi a fala dele. Foi ele quem falou. Então, lembra qual sinal de pontuação a gente usa para indicar que tem uma fala de alguém dentro do texto? Ela mostra uma citação. Citação é a fala de alguém. E quando eu coloco entre aspas, eu quero dizer que o que está ali entre aspas... Eita, a Pro já entregou a resposta. Foi mal, gente. Esse ponto já tá... Oh, me desculpem. São as aspas, pessoal. Tá bom, disfarça. As aspas, elas são os sinais que nós utilizamos para indicar a fala de alguém, certo? Então, quando eu vou colocar no início, eu abro aspas, e quando eu vou terminar a fala, eu fecho aspas. Que quer dizer que dentro desse espacinho aí tem a fala de alguém. Foi como o Múcio Almeida falou, certo? Eu não alterei, foi como ele falou, tá bom? Pronto. Agora, você vai fazer o resto. Você vai dar pausa no vídeo e vai completar. Pronto, vamos corrigir os demais? Então, aqui nessa linha, depois de Múcio Almeida, gerente de desenvolvimento de produtos da Adams do Brasil. Opa, olha, letra maiúscula, então já é uma dica. Eu estou encerrando essa frase e logo depois tem uma letra maiúscula. Então, qual o sinal? Muito bem, ponto final. Depois do ponto final, a gente sempre usa a letra maiúscula. A partir da década de 1960, surgiram os primeiros chicletes sem açúcar, que, segundo os fabricantes, além de... Opa, eu dei uma pausa, não foi? Que, segundo os fabricantes, além de diminuírem, qual o sinal que dá a pequena pausa, pessoal? A vírgula, muito bom. Além de diminuírem os riscos de cáries, ajudam a manter os dentes limpos. E aí, gente? Qual que eu boto ali depois de cáries? De novo, além de diminuírem os riscos de cáries, ajudam a manter... Viu que a Pro deu uma pequena pausa? Qual o sinal que representa essa pequena pausa? A vírgula, muito bom. Pois estimulam a produção de saliva, que remove partículas de alimentos. Encerrei a ideia e depois veio uma letra maiúscula. Qual o sinal, pessoal? Muito bom, ponto final. Com ou sem açúcar? É bom tomar alguns cuidados com essa guloseima. Crianças pequenas que engolem a goma correm o risco de ter as vias aéreas bloqueadas ou de ter interrompido o fluxo intestinal. Outro alerta. Opa, letra maiúscula, vou botar maiúsculo. Então, terminei a ideia, logo depois letra maiúscula, ponto final. Outro alerta. Mascar com a barriga vazia. Opa, é diferente essa ideia. É mesmo? Outro alerta. Agora eu vou fazer o que, gente? Eu vou dar uma explicação, não é? Por quê? Outro alerta. Ele vai explicar que alerta é esse que ele vai dar. E qual o sinal que eu uso antes de enumerar ou de dar explicação? Exatamente. Utilizar os dois pontos é uma boa solução. Isso é um trechinho da música que a Pro trouxe pra gente hoje. Outro alerta, mascar com a barriga vazia pode causar problemas estomacais, pois há um estímulo desnecessário à produção de enzimas gástricas. Então, terminei o texto, terminei a frase, eu vou aplicar qual, gente? Ponto final. Então, é excelente, muito bem, pessoal. Relembrando, a Pro deixou para vocês
umas questões na plataforma para vocês responderem. Não esqueçam, nossa atividade de casa, tá bom? E não precisa mandar foto, é só fazer lá que a prova vai conseguir ver dentro do sistema quem fez, certo? Bom, pessoal, essa letra que a Pró trouxe dessa música chama-se Repente da Pontuação. É a música que vai passar logo após no vídeo, tá bom? Eu coloquei um vídeo aqui, tô com medo do YouTube me barrar novamente, mas eu tentei colocar só a música e a reprodução ficou péssima e eu queria mostrar para vocês. Então eu trouxe o vídeo com essa música, essa é a letra. Se vocês quiserem copiar no caderno, eu acho muito interessante, porque vai ajudá-los a estudar, tá bom? Em cada estrofe dessa aqui, na verdade, a partir da segunda estrofe, nós temos a explicação de um ponto de um sinal de pontuação. Essa segunda estrofe fala sobre o sinal de interrogação, aqui vai falar sobre o de exclamação. Nessa quarta estrofe vai falar sobre os dois pontos, aqui vai falar sobre a vírgula. E aqui vai falar sobre o ponto final. É uma música muito legal mesmo. Então a letra tá aí para vocês, quem quiser copiar, eu acho interessante que copie, tá bom? E aí eu vou passar o vídeo para vocês, certo? Oi, gente, pessoal. Hoje eu vou cantar um repente sobre os sinais de pontuação. Quem conhece, repete. Quem não conhece, presta atenção. Simbora, pessoal. Simbora! Me dê o tom, por favor. Vou lhes cantar um repente, queiram prestar atenção. Um tema interessante, quem me dá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Se eu quero fazer pergunta, quando, como, onde, porquê, que sinal eu utilizo, eu pergunto pra você. Será o de interrogação? Ele mesmo pode crer. Pra gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo: que beleza! Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os dois pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo. Dois pontos, canto, riso e diversão. A vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá. Muda o sentido das frases, já ajuda a separar as palavras, recriando o que tem que se falar. Muitos são esses sinais que usamos dia a dia. Ficaria aqui cantando com prazer, com alegria, mas aqui eu me despeço. Ponto final, até um dia. Muito bom.
Espero que vocês tenham gostado, pessoal, do vídeo. Depois, se puderem, copiem a letrinha e fiquem treinando junto com a música. É bem legal, bem interessante, tá certo? De novo, isso mesmo, mais uma vez, a prova vai lembrá-los que tem atividade na plataforma para vocês fazerem, tá bom? Respondam as questões, é nossa atividade de casa, tá certo? E treinem essa musiquinha aqui na nossa próxima aula. Próxima semana, nossas aulas são ao vivo. E aí, vamos treinar essa música juntos, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula.